Fala galera, sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola FC. Hoje vamos falar aqui sobre as análises para os jogos da 31ª rodada. Agora há pouco terminou a rodada 30 com a vitória de São Paulo de virada e a vitória do Botafogo também de virada. Peço a vocês que puderem ajudar o canal, deem aquele like, se inscrevam no canal e clique no sininho de notificação. Quem sabe eu consigo chegar com a ajuda de vocês aos 1000 inscritos. Vamos lá começar aqui a nossa apresentação. Vamos começar aqui com o jogo de Flamengo e Cuiabá. Vejo uma vantagem muito grande do Flamengo em cima do Cuiabá. Com certeza o Flamengo tem tudo para vencer esse jogo, apesar de vir com seu time reserva por causa do jogo que ele vai ter contra o Corinthians na Arena, né? Aqui tá, né? Temos jogos no Corinthians com a Arena no dia 12, então ele deve vir com seu time reserva contra o Cuiabá. Mesmo assim, o elenco do Flamengo é muito superior ao do Cuiabá, acredito até no SG ainda do Flamengo. Nos confrontos últimos, o Flamengo nunca perdeu nos últimos 3 anos para o Cuiabá. Cuiabá, nos seus últimos 5 jogos, só conseguiu vencer 1, e o Flamengo, nos últimos 5 jogos, venceu 2 e empatou contra o Internacional. Um bom jogo, um jogo bem equilibrado. O Internacional fez uma grande partida e mesmo com as percas de muitos gols por parte de Pedro, Gabigol, né, a Arrascaeta não foi tão bem nessa rodada, mesmo assim foi um belo jogo. Vamos aqui, né, o Cuiabá nos últimos 15 jogos venceu 3 vezes, né, sempre endureceu seus jogos quando foi dentro de casa. O Flamengo não vem bem quando joga fora de casa, mas nos últimos 6 jogos, né, só perdeu para o Fortaleza. E o Cuiabá nos últimos 6 jogos também só perdeu para o Fortaleza, que vem fazendo uma grande jornada nesse segundo turno, umas grandes partidas, né? Vejo também aqui, temos que tomar muito cuidado para quem vai ser os jogadores do Flamengo. Não posso cravar para vocês Pedro, Gabigol, nem Marinho, nem Everton, Cebolinha, porque a gente não sabe quem ainda vai estar disponível para o jogo. Vamos agora para o jogo de Corinthians e Atlético Paranaense. Corinthians não fez um bom jogo passado, como o Atlético Paranaense também não o fez, né? O Atlético Paranaense mistou muito seus jogadores e com isso acabou não conseguindo a vitória. E o Corinthians também, da mesma forma, né, contra o Juventude, fez um péssimo jogo, tá? Acabou levando 2 gols e olha, correu sorte de não ter perdido esse jogo. O Corinthians contra o Atlético Paranaense tem um histórico muito bom, né, de vitórias e empate nos últimos 3 anos. O Corinthians não perdeu ainda para o Atlético Paranaense, mas também deve vir com seu time misto por enfrentar o Flamengo na Copa da decisão do Copa do Brasil. Mesmo o jogo sendo no sábado, outro jogo na quarta, com certeza Vitor Pereira também vai poupar seus jogadores e com isso ele, se jogar com Renato Augusto, Juliano, ele deve jogar só meio tempo. Não vejo muito uma boa ideia arriscar nos jogadores do Corinthians, porque devem jogar meio tempo. A gente vê que o Corinthians tem vindo bem, né? Nos últimos 5 jogos perdeu apenas um jogo para o América, e a mesma coisa acontece com o Atlético Paranaense, perdeu um único jogo para o Santos. O Corinthians dentro de casa nos últimos 15 jogos só perdeu para o Palmeiras de 1-0. Então dentro de casa ele é forte, né? Bem mais forte do que o Atlético Paranaense fora de casa, que nos últimos 6 jogos só conseguiu uma vitória. E o Corinthians vem sempre bem e conseguindo segurar o SG. Mas acho que é um jogo de empate, um jogo que tudo pode acontecer, tá? Por causa que o Corinthians deve poupar seus jogadores.
E a mesma coisa está acontecendo com o Atlético Paranaense, por causa também que logo logo ele tem um jogo muito importante pela Libertadores, e com isso ele tem poupado seus jogadores para não evitar lesões. Internacional e Goiás. É um jogo dentro do Beira-Rio. Com isso, o Internacional, eu acho que tem uma grande chance contra o Goiás de até segurar o SG, tá? Por quê? A defesa do Internacional está muito sólida, a gente viu isso contra o Flamengo. É uma defesa bem postada, com isso não tem tomado gols. O goleiro que está hoje também tem feito boas defesas. Por quê? Porque bolas sempre sabem mascadas. Tanto pelo alto quanto por baixo, a defesa do Internacional está muito firme. E dentro de casa, o Internacional tem jogado grandes partidas. Apesar do Goiás ser um time forte, um time também que combate, ataca bem com Pedro Raul, Dadá Belmonte, com todos os seus atacantes, né? Eu acho que não tem força para segurar o Internacional. Eu acredito na vitória do Internacional. Nos últimos confrontos, o Internacional perdeu 3 vezes para o Goiás e ganhou 2 vezes. O Internacional vem numa sequência muito boa nos seus últimos 10 jogos, ainda não perdeu. E o que não acontece com o Goiás. Nos últimos 5 jogos, empatou 3 e perdeu 3. Dentro de casa, o Internacional tem segurado o seu SG praticamente quase sempre. Nos últimos 8 jogos, né, segurou o SG pelo menos 7 vezes. E o Goiás, nos seus últimos 6 jogos, né, ou 7 jogos também, se a gente quiser, 8 jogos, só venceu 2 vezes fora de casa. Empatou, mas tem marcado gols praticamente todas as partidas, né? Pedro Raul sempre acaba dando um jeitinho de deixar o dele. Vamos tomar cuidado. Existe uma grande possibilidade de SG do Internacional, mas tomar cuidado, né, com isso, né? Temos outros times também com vantagem de SG nessa rodada. Fortaleza e Avaí. Outro time que tem feito grandes partidas dentro e fora de casa, Fortaleza. Provavelmente nessa rodada, Juninho Capixaba também está de volta. Com isso, né, temos uma força maior ainda para o Fortaleza. O Avaí fez um jogo agora contra o Botafogo, né, acabou fazendo o gol de Sole também, mas por pênaltis. O que eles têm conseguido muito nos gols é pênalti. Mas fora de casa o Avaí nunca vai tão bem. Com isso eu vejo também uma boa chance do Fortaleza segurar o SG. Tá? Não é cravado no SG por causa que Bissoli sempre acaba fazendo o seu gol. Mas contra o Fortaleza, uma outra defesa que se posta muito bem, tá? Tendo ainda um goleiro muito firme, que é Fernando Miguel. Eu acho que com Juninho Capixaba, Brits, Tite e Benevenuto, se todos forem para os jogos, eu não sei se tem algum suspenso, vai ser muito difícil para o Avaí fazer seu golzinho, né? Então temos boas opções aí, Thiago Galhardo, Brits, Juninho Capixaba, Moisés, são ótimas opções. A gente vê aqui que nos últimos 3 anos Fortaleza só perdeu uma vez para o Avaí, que foi esse ano em junho, na ida, por 3-2. Mas a gente vê que nos últimos 10 jogos o Fortaleza só perdeu 2 jogos, levou gols em quase todas as partidas. E o Avaí, nos seus últimos 5 jogos, só venceu um jogo, perdendo já 3 jogos consecutivos, mas tem marcado sempre seus gols. Dentro de casa, nos últimos 6 jogos ou 7 jogos, tá? Nós temos que o Fortaleza só perdeu um jogo, tá? E segurou o SG dele dentro de casa nos últimos 8 jogos, pelo menos 6 vezes, né?
E o Avaí, quando joga fora de casa, cede também muito os seus SG. Ele vê que nos últimos 8 jogos ele cedeu o SG 5 vezes. Então, existe uma possibilidade também do Fortaleza segurar o SG contra o Avaí. Botafogo e São Paulo. São Paulo não fez uma grande partida. Venceu o jogo, tá? Mas não fez uma grande partida. Botafogo já fez uma partida mais razoável contra o Avaí, tá? O pouco que eu vi do jogo do Botafogo e Avaí, eu acho que ele hoje está com um ataque muito mais forte, né? Com Tiquinho, Eduardo, o pessoal melhorou muito a parte ofensiva do Botafogo, o que já não vem acontecendo com o São Paulo. Mesmo agora que ele vai estar mais animado, parece que subiu 5 posições na tabela, com isso vai dar um ânimo e um gás melhor. Mas vai ser um jogo duro para o São Paulo, mesmo sendo no Morumbi contra o Botafogo. Temos opções aí de Luciano, mas também temos a opção de Tiquinho também pelo Botafogo nessa rodada. Botafogo nos últimos 3 anos perdeu 3 vezes para São Paulo e venceu 2. A gente vê que a sequência do São Paulo é bem irregular, teve em 10 jogos 4 derrotas e apenas 5 vitórias. O Botafogo já está mais regular, teve 2 derrotas, né, e várias vitórias. E nos últimos 5 jogos venceu 3. Botafogo, dentro de casa, fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu apenas uma vez. E o São Paulo, dentro de casa, só conseguiu uma vitória contra o Avaí. E uma vitória contra o Avaí e uma vitória contra o Bragantino. Teve 2 derrotas e um empate contra o Corinthians. Então é um jogo bem complicado para a rodada, para se apostar. Ceará e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fez um jogo muito bom contra o Santos, foi um jogo até que equilibrado, mas por ter jogado fora de casa, fez um bom jogo. Como sempre, Hulk voltou a fazer gols, e isso é muito bom. Zaratio também tem jogado bem, né? E dessa vez Nacho também jogou bem. O Ceará não vem fazendo grandes partidas, nem dentro nem fora de casa. Então vejo uma chance muito boa de novo para Hulk, Zaratio, Nacho. Vamos ver qual dos dois ou quem vai começar jogando. A defesa do Atlético, para mim, não me dá confiança. Com isso, o Ceará pode até marcar seu golzinho, como tem sempre marcado, mas acaba vacilando e no segundo tempo acaba sempre entregando o jogo. A defesa do Ceará tem deixado muito a desejar, principalmente no segundo tempo. O Atlético só perdeu uma vez nos últimos 3 anos para o Ceará. A gente viu que nas últimas 10 partidas o Atlético perdeu 3 vezes e o Ceará perdeu 4. Mas nos últimos 5 jogos, ele veio de um empate, 2 derrotas e já 2 vitórias consecutivas. O que não está acontecendo com o Ceará. Tem vindo mais em derrotas do que vitórias e conseguiu apenas um empate agora contra o Goiás. O Atlético nos últimos jogos perdeu quando jogou dentro de casa, só conseguiu um empate, E o Ceará também tem conseguido empate. Só que eu vejo nessas últimas 3 rodadas que tivemos uma melhora expressiva do Atlético Mineiro e uma piora também expressiva do Ceará. Com isso, eu acredito na vitória do Atlético dentro de casa com a sua torcida, porque ele melhorou o seu ataque nos últimos 3 jogos que eu vi, que foram 2 jogos fora de casa e um jogo dentro de casa, que foi o jogo contra o Fluminense. Então, vejo o Hulk de novo como opção e Zaratio também como opção, ou Nacho Fernandes. Vamos ver quem é que vem para o jogo, ainda não dá para saber. Fluminense e América. O América fez um bom jogo contra o São Paulo,
mas não conseguiu. No último segundo acabou perdendo. Mas o América sempre endurece para qualquer time. E o Fluminense, tenho visto ele numa decadência nas últimas 3 rodadas. Tem ido muito, Fernando Diniz, como sempre, não muda seu estilo, quer continuar, sentiu falta do Manuel no jogo, né? Então eu acho que a defesa do Fluminense, né, com a falta do Manuel, não tem ido tão bem, mas o Fluminense vai jogar em casa. Então, ele jogando em casa sempre é uma força. Novamente, Cano, Arias são boas opções. Samuel Xavier deve estar de volta, também é uma opção. Não dá para garantir o SG do Fluminense contra o América. Por quê? Porque o Fluminense falha, mesmo com o Fábio fazendo boas defesas, não tem conseguido segurar, né? Então, tomar cuidado com esse jogo. Mesmo Cano dentro do Maracanã é uma ótima opção. A gente vê que nos últimos 3 anos houve um equilíbrio entre empates, vitória e derrota. A gente viu aqui que nos últimos 5 jogos o Fluminense perdeu 3 e venceu apenas 2. E o América nos últimos 5 jogos também perdeu 2 e venceu 2. Quando o América joga fora de casa, nos últimos 5, 6 jogos, né, o América perdeu apenas uma vez para o Cuiabá. E dentro de casa, a gente vê que nos últimos 8 jogos, o Fluminense não tem perdido, mas tem levado gols, né? Então isso é de se preocupar contra o América, porque o América também tem sempre feito seus golzinhos fora de casa. Então não confie no SG do Fluminense para essa rodada. Bragantino e Curitiba. Curitiba levou uma sova do Palmeiras, que perdeu o rumo de casa, né? Então temos que tomar também uma atenção para esse jogo, porque o Bragantino também não vem bem. Seus jogadores não estão acertando, o técnico Barbieri também não está conseguindo fazer com que esse grupo aceite o que ele fala, pelo que eu vejo, né? Então é meio complicado um jogo de Curitiba e Bragantino, mas temos opções aí. Dessa vez Alex Manga pode ser uma opção, mesmo com o Cleiton fazendo grandes defesas, sendo um dos goleiros que tem maior quantidade de defesa no campeonato. Arthur, Elinho, também boas opções, e Luca Evangelista eu acho que também não é se perder. Se Luan Cândido tiver de volta, uma opção boa para lateral, uma opção diferenciada para quem quiser apostar no Bragantino. A gente vê que nos últimos 3 anos, Bragantino só venceu o Curitiba uma vez. E a gente vê que a sequência do Curitiba é muito ruim. Curitiba conseguiu em 10 jogos apenas 3 vitórias. Mas também temos uma sequência péssima do Bragantino. Também nos últimos 10 jogos conseguiu apenas uma vitória. A gente vê que fora de casa o Bragantino não vence há pelo menos 8 jogos, né? São 8 jogos sem vencer fora de casa. E dentro de casa, o Curitiba nos últimos 5 jogos, mesmo nos 8 jogos, perdeu apenas para o Santos e para o Atlético Mineiro. Conseguiu vitórias contra o Ceará, Atlético Goianiense, Avaí, Cuiabá e contra o Fortaleza. Então é um jogo perigoso para se confiar em SG do Bragantino, e o Bragantino fora de casa é tão ruim que é capaz de perder para o Curitiba, e o Curitiba precisa dessa vitória para tentar sair de perto da zona de rebaixamento, que está próximo de entrar nela. Palmeiras e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense fez um excelente jogo contra o Fluminense, né? Ganhou não ganhou, por causa que acho que anularam um gol, não, ganhou de virada do Fluminense, né? Com um gol no finalzinho, né? Que desviou, eu acho que foi no Nino,
né, e acabou matando o Flávio no último segundo. Por quê? O jogo daquele jeito e de novo o Denis conseguindo fazer com que o seu time fez umas mexidas meia maluca e acabou tirando o seu meio de campo, perdendo o seu meio de campo. Com isso o Atlético Goianiense, mesmo sem o Wellington Rato, jogou muito e conseguiu a virada dentro de casa. Claro, não é um Palmeiras. O Palmeiras é um outro time que vem motivado, vem com muita fome de gols, e esse jogo é um outro jogo para que a gente pense bem na defesa do Palmeiras, né? A defesa do Palmeiras pode de novo segurar o FG, tá? Só que já não é um jogo tão simples como o de hoje. Então, tomem cuidado, porque o Palmeiras às vezes facilita, e o Atlético Goianiense dentro de casa, ele não é um time bobo, tá precisando de pontos para sair da zona de rebaixamento e vai endurecer o jogo contra o Palmeiras. Mas Scarpa, ótima opção, Marcos Rocha, ótima opção, Piquerez, ótima opção também, né? E Mike tem jogado bastante. Vamos ver quem vão ser os escolhidos. Amanhã deve abrir o mercado. Com isso a gente pode fazer boas escolhas, né? No meio de campo eu acho que Scarpa é indispensável em qualquer rodada, né? E aquele negócio, né? Hoje eu apostei em alguns times com a defesa completa do Palmeiras, em alguns eu não coloquei o Gustavo Gomes porque foi mal, coloquei o Murilo, e por causa disso acabei perdendo alguns pontinhos, né, em algum dos times que a gente colocou para a rodada. Mas fomos bem, fomos acima de 100 pontos em alguns times. Nós estamos com os 4 times disputando mata-mata, 2 já passaram no mata-mata para a próxima. Nossas classificações aí no segundo turno estão bem em matéria de pontuação. Quase os 3 times que eu tenho aí disputando algumas ligas no segundo turno, a maioria deles está em segundo, terceiro lugar pelo segundo turno, né? Então eu acho que a nossa pontuação tem feito boas por causa das boas escolhas. Às vezes mudamos alguma coisa em matéria de capitão, como são muitos times, eu tenho que dar muitas escolhas para você. E às vezes nem sempre os capitães vão tão bem. Mas a gente vê aqui que a Atlético Goianiense nunca conseguiu vencer o Palmeiras, né? E o Palmeiras já nos últimos 3 anos segurou algumas vezes. A última vez que o Palmeiras pegou o Atlético Goianiense foi 4-2 para o Palmeiras. Te vê aqui que o Atlético Goianiense conseguiu já 2 vitórias consecutivas, né? Uma contra o Avaí, aquela boa demais, que foi para eles, eu acho, um up, né? A gente pega isso daí como se fosse um incentivo maior para os jogadores, que eles conseguiram vencer o Fluminense dentro de casa. Com isso o time ganha moral, ganha mais força, né? Porque acaba acreditando mais no seu potencial, e com isso eu acho que pode atrapalhar um pouco a vida do Palmeiras, mas não que o Palmeiras não tenha time para vencer o Atlético Goianiense, que eu acho que tem muito time. Palmeiras agora nos últimos 5 jogos, são 5 vitórias consecutivas e todas boas, né? Então você vê que as 2 últimas foram de 3-1, outra de 4-0. Te vê que fora de casa o Palmeiras não perde, não perde há 15 jogos, o Palmeiras não perde fora de casa. E conseguiu nos 15 jogos segurar o UFC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes fora de casa o Palmeiras conseguiu segurar o SG. 9 ou 8 vezes fora de casa. E o Atlético Goianiense só conseguiu nos últimos 15 jogos 4 vitórias, né? E também já cedeu o SG 1, 2, 3, 4, 5 vezes quando jogou dentro de casa. E a maioria para os times grandes, né? Atlético Mineiro, América pequeno, cedeu para o Fortaleza, cedeu para o Corinthians e cedeu para o Goiás. Então existe uma boa possibilidade, mas com aquela interrogaçãozinha. Juventude e Santos. Santos dentro da Vila, bom, né? João Paulo acho que para essa rodada é uma excelente aposta contra o Juventude.
mesmo o Juventude tendo feito 2 gols agora contra o Corinthians, né, não significa que faz 2 gols. Né, o Baumerman tem feito bons desarmes, dependendo como vem montada a defesa do Santos, eu acho que o Santos consegue talvez até segurar o SG. Por mim isso também é uma das minhas indicações para SG dessa rodada. Né? Marcos Leonardo para essa rodada indispensável. Tá? Temos que tomar cuidado porque acho que Soteldo não deve jogar. Eu acho que a lesão dele foi um pouco mais grave. Mas mesmo assim temos o Lucas Braga, né? Eu acho que também Felipe Jonas talvez para essa rodada também seja uma boa opção. Não sei se Madison vai vir, porque a gente ainda não tem aí as escalações abertas. Mas João Paulo com certeza eu acho que é uma das grandes opções. João Paulo, Everton, né? São uma das grandes opções para essa rodada, como o Fernando Miguel também. São os 3 melhores goleiros para mim para a rodada. Então eu acho que para essa rodada a gente vê que o Santos venceu o Juventude uma vez na casa dele, empatou 0-0, né, nos últimos 3 anos. Você vê que o Santos também não tem uma regularidade muito grande, né, ganhou nos últimos 10 jogos 3 partidas, né, mas o Juventude vem muito pior do que o Santos. E o Santos está jogando na Vila. Na Vila a conversa é outra. A gente vê que o Santos na Vila, em 15 jogos, perdeu 3, um para o Palmeiras, perdeu do Goiás e perdeu agora para o Atlético Mineiro naquele último instante. Podia quase conseguiu segurar o empate também. E o Juventude, né, nos últimos pelo menos 6, 7 jogos, perdeu todos fora de casa e cedeu o SG em 6 de 7 jogos para os seus adversários, para o Atlético Paranaense, para o Fluminense, para o Internacional, para o Cuiabá, para o Bragantino e para o Flamengo. Então a chance para mim de SG é uma das melhores para a rodada. Essa rodada dá para mistar defesas, deixando 3 de cada time aí dessas opções de SG para garantir. Cravar mesmo uma defesa que nem foi cravada nessa rodada do Palmeiras completa, eu acho que é um risco muito grande para cravar qualquer uma, mesmo se for a do Fortaleza, do Palmeiras. Eu acho que são todas defesas muito complicadas para você pensar em cravar completamente. Mesmo a do Flamengo, jogando misto, é meio perigoso para essa rodada a gente pensar em cravar. Estatisticamente, a gente vai para cá, Cuiabá e Flamengo. Cuiabá em casa jogou apenas um jogo contra o Flamengo e perdeu. Então não dá para se ter uma base muito grande num jogo onde o time só jogou uma vez. Corinthians e Atlético Paranaense. Corinthians em casa já enfrentou pelo Brasileirão 24 vezes o Atlético Paranaense, sendo 8 vitórias do Corinthians e 6 vitórias do Atlético Paranaense e 10 empates. Uma coisa muito provável também de acontecer nessa rodada. Internacional e Goiás. Internacional em casa já enfrentou o Goiás 25 vezes, tendo 14 vitórias, 6 empates e apenas 5 derrotas, né? Em 25 confrontos, eu acredito que pela porcentagem de 56% de vitórias do Internacional, ele vai aumentar essa porcentagem nessa rodada e para mim é uma chance muito boa de SG. Fortaleza. Peraí, galerinha, para mim poder arrumar aqui.
Fortaleza e Avaí. Fortaleza enfrentou o Avaí pelo Brasileirão em casa 2 vezes e teve uma vitória e uma derrota. Pelas todas o campeonato, né, ele teve 3 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Então eu acho que pela situação atual, pela forma que o Fortaleza está jogando, eu ainda vejo que o Fortaleza tem uma grande chance de vitória contra o Avaí e 50% de chance de segurar o SV. Botafogo e São Paulo. Já se enfrentaram 52 vezes dentro do Morumbi, sendo 31 vitórias do São Paulo e 10 empates, com apenas 11 vitórias do Botafogo. Pelos Brasileirão, São Paulo já venceu o Botafogo 65% das vezes que jogou no Morumbi. Então, olha aí a possibilidade de vitória. Então, Caleri e Luciano, ótima opção para a rodada. Curitiba e Red Bull se enfrentaram pelo Brasileirão dentro do estádio do Curitiba 2 vezes, sendo uma vitória do Curitiba e um empate. Uma coisa bem provável de acontecer para mim é um empate pela situação do momento do Curitiba. Atlético Mineiro e Ceará. Se enfrentaram 10 vezes para o Brasileirão, 7 vitórias com 2 empates e apenas uma vitória do Ceará. Então a chance de vitória do Atlético Mineiro é de 70% em relação ao Ceará. Hulk, ótima opção. Provavelmente Keno também está de volta. Fluminense e América Mineiro. Se enfrentaram 5 vezes, sendo 3 vitórias do Fluminense, um empate e apenas uma derrota. 60% de chance de vitória dada para o Fluminense. Então, Cano e Arias é de se pensar, como também Samuel Xavier. Atlético Goianiense e Palmeiras. Se enfrentaram lá 13 vezes, sendo 7 vitórias do Palmeiras, 2 empates, 54% de chance de vitória do Palmeiras quando joga dentro da casa do Atlético Goianiense. Juventude e Santos. Dentro da Vila foram 9 jogos, sendo 4 vitórias do Santos, 5 empates, nenhuma vitória do Juventude. Só que pelo momento do Santos e o momento do Juventude, vejo uma boa chance de vitória. Aqui, na verdade, é a tabela. Deixa eu ver se ela já está atualizada. Vamos atualizar. São Paulo já subiu aí, ó, para a 10ª colocação. Então, já saiu daquela pressão que estava tendo por causa de zona de rebaixamento. Com isso, acabou empurrando o Goiás, o Santos e o Ceará continuou na mesma posição que estava. Curitiba, a gente vê aqui, se perder, como eu acho que Cuiabá vai pegar um jogo muito difícil contra o Flamengo, né? A chance do Cuiabá subir aqui é muito pequena. Agora olha aqui, o Atlético Goianiense, se ele conseguir um empate,
né, já vai ficar mais fácil, e pelos jogos que vem a chance dele sair e empurrar o Cuiabá lá para baixo é bem grande. Eu acho que o momento do Atlético Goianiense melhor que o do Cuiabá. E aqui em cima continua praticamente a mesma briga, com o Palmeiras, né, praticamente quase definindo aí o seu título, né? Mais 2 vitórias, ninguém mais tira o título do Palmeiras. Eu acho que já não tira, mas mesmo assim, né, se ele fizer mais 2 vitórias, vai para 72 pontos. Muito, muito difícil o Internacional alcançar o Palmeiras. Eu acho que a briga aqui agora vai ficar entre esses aqui para ver quem fica na zona de Libertadores direto. Escala 10 aqui não adianta hoje, né, fazer nenhum tipo de cruzamento, né, o que eu posso aqui passar para vocês hoje é mais ou menos, mas os cruzamentos atuais não vão ser muito interessantes, porque ainda não está tudo definido em relação a jogos, só a semana que vem. Os próximos jogos ainda não foi, vou passar para vocês as vitórias, foram 1 a 0 do Corinthians contra o Juventude, o que não, isso foi estatística, o que não aconteceu, né? 1 a 0 Bragantino contra o Cuiabá, também foi estatística, totalmente fora do que aconteceu. Então as apostas aqui não foram aquelas interessantes para nós. Eu acho que aqui a que ficou mais próxima foi 3 a 0 do Palmeiras, que ficou 4. Né? O Santos também acabou com 2 a 1 para o Atlético. O América acabou 2 a 1 para o São Paulo. Flamengo ficou no 0 a 0. Atlético Paranaense e Fortaleza ficou, se eu não me engano, no 1 a 1. O Atlético Goianiense foi 3 a 2, o erro aqui foi grotesco. Aqui também foi 2 a 2. Bragantino e Cuiabá ficaram acho que no 1 a 1. E o Ceará e Goiás também ficou no 1 a 1, foi o mais próximo que eles fizeram. Então aqui eles também erraram bem nas estatísticas da rodada passada. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham tido uma boa rodada, que os times de vocês tenham feito bons pontos. E amanhã eu tô aí fazendo as dicas de jogadores e de times para a rodada 31, que nós estamos indo muito bem. Nosso segundo turno está excepcional em todas as ligas, né? Nas ligas do mês também nós estamos indo bem, nas ligas que eu participo. Então eu acho que quem está próximo aí das suas ligas, escute aí, vejam bem os vídeos para ter boas noções dos seus times. Um bom dia, uma boa sexta-feira para todos vocês.